A reforma trabalhista instituída em 2017, né, aquela reforma que fez durante o governo Temer, inclusive aprovado pelo Legislativo, teve várias discussões a respeito e virou lei, conseguiram alterar a CLT, acrescentando alguns parágrafos, alguns artigos, e passou a valer determinadas situações. Naquela época, muita gente foi a favor, muita gente foi contra, mesmo o presidente tendo dito que a legislação era antiga, precisava de alguns ajustes, algumas melhorias, para poder contemplar a atualidade, as situações reais de hoje, que a lei foi construída em 1940 e alguma coisa, na década de 40, então precisava fazer umas modificações e também para poder gerar mais empregos. Então foram criadas algumas situações que muitos concordaram e outros discordaram, e até hoje, né, nós vemos alguma discussão no Supremo que está pendente, né, de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade, e nós vamos estar falando nesse vídeo a respeito do trabalho intermitente, que é uma dessas situações que estão sendo questionadas e possivelmente haverá uma decisão no ano de 2024. Isso não é garantido porque o processo entra em pauta, sai de pauta. Mas antes de continuar, gostaria que vocês dessem um like no vídeo, se não é inscrito, se inscreva no nosso canal, assim vocês vão estar nos incentivando a produzir mais conteúdo. Vou deixar também link de nosso parceiro aqui para quem tem gato e tem cachorro e quer proteger o seu sofá, link na descrição do vídeo. Ora, todos nós sabemos que durante o período em que o presidente Temer assumiu, uma das primeiras coisas que foram feitas foram apresentar algumas reformas. Uma trabalhista, que deu continuidade, que é o nosso assunto de hoje, e a previdenciária, que não foi muito à frente. A trabalhista teve algumas questões, e uma delas que nós vamos falar hoje foi o trabalho intermitente. Não existia o trabalho intermitente no Brasil, não existia uma legislação que regularizasse isso. E foi pensado, segundo a fundamentação dada naquela época, uma maneira de regularizar, de cadastrar, de registrar, de assinar a carteira daqueles trabalhadores que trabalhavam só em alguns períodos e outros não, ou seja, tinham períodos de inatividade, períodos de atividade, que eram trabalhadores que eram contratados na condição de autônomo e muitas das vezes nem informado na folha e nem recolhida a contribuição. Nós sabemos também que o governo ele quis fazer isso para poder aumentar a arrecadação previdenciária, sem dúvida nenhuma, não foi só para poder regularizar a questão dos trabalhadores, porque esses trabalhadores, vindo a integrar uma folha, sendo oficializado a assinatura carteira, não só vai ter todos os direitos trabalhistas, como vão ter que recolher todas as contribuições. E aí, nesse caso, foi criado como? Como funcionaria isso? Né? Então, o empregador ele ia poder contratar por um determinado tempo e poderia deixar o trabalhador em casa um determinado tempo, e esse tempo não iria contar como à disposição do trabalhador. Então, inicialmente, o que eles disseram é o seguinte: aqueles trabalhadores que, eventualmente, tipo garçom, trabalham em casa de festa, que só funciona sábado e domingo, ou eventualmente feriado, são pessoas que trabalham 2, 3 dias por semana e poderia, né, não tinham como registrar esse funcionário, e agora, a partir da possibilidade legal, poderia. Então, aqueles aposentados que trabalhavam somente domingo ou sábado, esses 2 dias também poderiam entrar nessa situação, e tantas outras situações iguais a essa, que visavam somente regularizar aqueles trabalhadores que trabalhavam em alguns dias na semana, para poder fazer o registro e efetivamente calcular. Como era feita essa questão? Era pago, garantido aí o piso salarial em hora. Você pegava o valor do piso salarial, dividia, verificava as horas e começava a pagar isso a partir das horas para poder fazer o fechamento. Apesar do montante no final do mês do salário ele ser menor que o piso, mas proporcionalmente aos dias trabalhados, ele seria o quê? Ele seria o piso, porque as pessoas não trabalhou a mesma quantidade de trabalho que os outros trabalharam, portanto, o valor da hora seria o mesmo. Então, isso estaria equacionado, tudo bem, tudo certinho, e a partir do momento, né, em que se chegava a esse valor desse salário, você tem aí a base de cálculo para poder estar fazendo o pagamento dos respectivos direitos trabalhistas, que na lei previa que deveria ser pago ao final de cada período da prestação de serviço. Então, chegou-se a esse valor, muita gente concordava que isso estava ajudando, outras pessoas que não, ingressaram com as ações, as respectivas ações aí no Supremo para discutir isso, e está em discussão. Hoje o julgamento está 2 ministros a favor e 2 ministros contra essa situação, que efetivamente mexe com a vida dos trabalhadores. Mas tem um outro ponto aí
nessa questão aí que fala a respeito da Previdência, que é muito importante. Como essa questão visava uma situação específica, quer dizer que se aquela pessoa tivesse somente um emprego e esse emprego fosse intermitente, a maioria das vezes, por não trabalhar um período grande, trabalhar pequenos dias, esse salário fica inferior a um salário mínimo. E na Previdência não se admite contribuição inferior a um salário mínimo. Para recolhimento, sim, mas para contagem de tempo para aposentadoria, não. Então, se você tivesse dois empregos, um normal e um intermitente, com certeza a soma das duas contribuições iriam contar para você lá na aposentadoria. Mas se você só tiver um trabalho intermitente e recolher valor inferior a um salário mínimo, você não ia ter essas contribuições contadas para a sua aposentadoria. Então, nesses casos específicos, que foi o objetivo que foi criado essa situação lá atrás, né? Então, eles disseram que não, nós vamos fazer uma situação para poder salvaguardar esses funcionários. Só que se esses funcionários trabalhar só dessa forma e receber só dessa forma e só tiverem um emprego, o que vai acontecer? As contribuições que vão ser efetuadas por mês vão ficar abaixo de um salário mínimo e, consequentemente, não vão receber. E o que a legislação previdenciária prevê para que essas situações sejam resolvidas e possam contar? É que a própria pessoa, né, o trabalhador, ele faça a complementação dessa renda para que pelo menos ela chegue até um salário mínimo e aí tem essa situação contada. Só que, efetivamente, como é que você vai fazer complemento se você não trabalha? Vai tirar dinheiro do bolso, no valor que você recebe menos? Então, tudo isso é uma discussão que está no Supremo. Efetivamente, pode ser que entre em pauta ou não entre em pauta no ano de 2024, mas ela pode afetar a vida de muitos trabalhadores. E outra situação que a gente tem que entender, que a gente tem que pensar, é como o Supremo vai decidir essa ação. E por quê? Porque nós temos aí grandes ações com relação contra o governo, com relação ao FGTS, principalmente correção ou revisão da FGTS, que são situações efetivas contra o governo de valores grandes e razoáveis, que vai se aplicar da mesma forma nesse caso. E no caso da revisão do FGTS, como é que foi a decisão? Foi considerado que o índice não era o índice real, que não era um índice aplicável, mas estava na legislação, então não decretaram inconstitucional, só que era para considerar isso a partir da data da ação de 1999. E não foi isso que aconteceu. O julgamento está indo para uma direção, ainda não concluiu, mas no sentido de fixar, já fixaram vários votos, que isso vai passar a valer a partir do ano de 2025. Né? Então, esses 2 anos de 2023 e 2024 vai ser o valor total da distribuição dos lucros do FGTS. O que eu quero falar é que não deram os atrasados. E agora nós estamos julgando o quê? Nós estamos julgando empresas, porque estão sendo julgados empregadores. Nesse caso, se a legislação que o governo criou ela for decretada inconstitucional, a partir de quando o governo vai dar isso? Normalmente, no caso das empresas, eles dão a partir da data da ação. E o que eu estou falando? Isso vai gerar algumas diferenças. Consequentemente, as empresas que contrataram essa situação por conta da própria legislação que o governo implantou junto com o legislativo, se vinha decretar isso inconstitucional e for retroativo a data da ação, isso vai provocar um prejuízo para as empresas que efetivamente só cumpriram o que está determinado em lei e que foi feito pelo governo que tinha validade. E aí, o que você acha? Qual vai ser a decisão? Será que vai ser uma decisão igual à decisão do governo? Eles vão decidir a partir de agora, a partir da decisão, ou de um ano mais para frente, quando for decidida essa questão? Ou nesse caso especificamente, por ser trabalhadores, por ser empregador, não ser o governo, ser pessoa jurídica, ser as empresas normais, eles vão decidir que sim, que é a partir da data da ação e vai gerar uma diferença aí ser pago. Muita gente fala que essas mudanças, né, essas demoras de decisão e tudo mais, isso acaba gerando uma insegurança jurídica. E você? O que você acha? Um grande abraço e até o próximo vídeo.